Boa noite! Eba! Gente, que animação que vocês estão. Falando que não pode gritar, meu. Mas existe Produção, um intermediário, pode não é gritar? mesmo? Pode fazer euforia? Gente, Se puder boa fazer euforia. noite pra Algazarra. vocês. Muito bom que vocês estejam aqui com a gente. Tamo junto. A gente vai começar agora esse nosso momento de conversa e de louvor. E é isso aí, vamos começar tocando uma música. Boa, vai lá. Confiar, acreditar mesmo sem ver. Eu não consigo merecer. Ele já venceu por mim, já me deu o seu favor, escondeu o seu amor. Eu não temerei. Se o mar se levantar, fortes ondas a quebrar sobre a minha embarcação, em meio ao caos da escuridão, só em ti confiarei. Sei que não naufragarei. Tu comigo estás. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Vou confiar, acreditar mesmo sem ver. Não consigo merecer. Ele já venceu por mim, já me deu seu favor, me escondeu em teu amor. Eu não temerei. Se o mar se levantar, fortes ondas a quebrar sobre a minha embarcação, em meio ao caos da escuridão, só em ti confiarei. Sei que não naufragarei. Tu comigo estás. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Vamos orar, gente? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento em que podemos estar juntos e conversando da Tua Palavra e conversando sobre o Teu amor, Pai. Muito obrigada porque o Senhor é bom em todo tempo e porque a gente constantemente tem podido lembrar da Tua misericórdia mesmo no meio dessa pandemia, Pai. Continua a cuidar de nós e que o Teu louvor sempre esteja nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bora tocar mais uma? Ensina-me a descansar, a ser fiel, não murmurar, pois Tua palavra é certa e nunca falhará. Se Teus caminhos eu seguir, se a Tua direção tomar, não me desampararás e o melhor trarás. Quanto a mim, pecador, nada resta fazer senão render-me a Ti, Jesus. Os Teus planos perfeitos são claros para quem se alimenta de Tua
Descansarei em ti, me entregarei sem desistir, confiarei somente, pois tudo coopera pro bem daqueles que amam a ti. Tu podes ver além de mim, conheces bem todo o meu ser, sabes os bons caminhos, perfeito é teu querer. Se o mundo em mim desmoronar e nada eu puder mudar, descansarei sabendo que todo mais fará, pois escrito está que as folhas não caem sem o teu mover, Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, sou vosso provedor. Descansarei em ti, me entregarei sem desistir, confiarei somente, pois tudo coopera pro bem deles que amam a ti. Descansarei em ti, me entregarei sem desistir, confiarei somente, pois tudo coopera pro bem, pois tudo coopera pro bem, pois tudo coopera pro bem daqueles que amam a ti. Boa! Uhul! É isso aí, galera. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Muito bom estarmos juntos, mesmo separados e à distância. A gente vai tocar mais uma música e a gente já começa o nosso culto, nosso momento de conversa. Beleza? Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes
Bom, hoje nós temos várias participações especiais aqui nesse nosso momento, né? Mas apresentando, para quem não conhece, aquele ali da ponta é o... Alguns podem me conhecer como Luiz, outro como Arnaldo, mas eu sou o Guetta. Não. Geralmente Guetta, né? Geralmente Guetta. Ninguém conhece como Luiz, assim, acho que só o cara do Poupa Tempo. De dia, Guetta, de noite, Guetta também. Essa criatura aqui no meio, Sou eu. quem é você? Eu gostaria de ser Jorge, mas é Henrico. Henrico. E meu nome é Mariana, hoje a gente está aqui mais um dia com vocês. A gente tem mais algumas pessoas para chegar e elas já estão chegando para a gente começar esse nosso bate-papo. Se você não está acompanhando essa nossa série, a gente tem falado um pouquinho sobre curas, né? E quanto esse é um tema que está aí rodeando os nossos tempos, tendo em vista pandemia, coronavírus e todas essas coisas, né? Gente, o que é cadê a vacina? É o que mais falado todos os dias, né? Você acorda, você nem fala bom dia, você fala assim, cadê a cura? Não. Rússia libera a vacina, né? Tudo bem que algumas coisas aparecem no meio do caminho, mas... Só pra tornar a jornada um pouco mais... mais divertida, né? Mas enfim, estamos aí todo mundo esperando o final da pandemia, esperando a vacina, esperando a Rússia liberar os testes, é nóis. Mas, por enquanto, ainda estamos nesse contexto um pouco difícil, né? E por isso a gente tem falado um pouquinho sobre curas. Esse é um tema que assume uma característica muito central, acho que na cultura evangélica em geral, né? Sempre é um tema recorrente, assim. Sim. E aí a gente tem várias disputas. Putz, será que eu devo declarar cura e tudo mais? Mas aqui a gente está trazendo a discussão baseando-se nos milagres de Cristo. E o que a gente pode ter de aprendizado para além da cura, para além do óbvio, né? E é isso aí, os nossos convidados especiais estão chegando. Uhul! Está aqui o meu excelentíssimo marido, o senhor Gabriel. E aí, galera, tudo bom? Tá de headphone muito Falando em chique. cura, aí, chegou tô o chique doutor, hoje. né? Como é que é? Falando em cura, chegou aí o doutor. Falando Amém. em cura, chegou o doutor. Chegou também uma juntos. outra pessoa muito especial. Mais ou menos. Falando Alô, em cura, alô. chegou a doença. Que horror. Gente, DR de casal Senhor, cuide aqui. dessa alma. Mentira, querida, você é o meu remédio. Jesus vai quebrando, não é mesmo? Mas todo remédio é um veneno também, Jesus né? ensina Todo a remédio é uma perdoar. droga. Falta só um convidado, gente. Quem será? Quem será? Rufem Quem meu filho. Os tambores. Próxima vítima Será? Só imaginação. E lá Não vem é ele. imaginação. E lá vem ele. E vem. Ele tá chegando. É ele mesmo. Aê! E aí, boa noite, galera. Estamos juntos, pra quem não conhece, esse é o Arnaldo, Marcão. bem-vindo. Eu só não entendo por que Marcão, mas tudo bem, pode ser Marcão. É porque você tem um coração muito grande, Coração meu irmão. enorme, cara. Porque É, só o só coração sobre conta. isso. é porque eu tenho problema de altura, não sei por que Às Marcão. vezes é um apelido irônico. Eu acho que Por isso que a gente chama o Jafé de Jafezão. Mas é isso aí, gente. Com essa bancada aqui, né? Basicamente uma arquibancada, na verdade, super especial. A gente vai começar esse nosso momento de discussão. Antes a gente vai começar com uma oração. Gente, antes só dando um feedback do que tá rolando, a nossa igreja está em uma atualização do sistema de internet, por isso nós não conseguimos fazer essa transmissão ao vivo, mas aí a gente optou por gravar para vocês poderem, enfim, acompanhar com a gente, participar um pouquinho e terem um momento de culto também. Não vai ser às 8 horas de sábado, até porque já são 9h30, mas vai ser mais ou menos por aí, né? Quando a gente fizer o upload disso, que só Deus sabe quando minha internet vai conseguir. Mas estamos tentando, né? O conteúdo vai chegar aí pra você. O importante é isso. Se você está assistindo, é porque a gente conseguiu fazer o upload, a internet voltou, deu tudo Tudo certo. maravilhoso, olha só. Gente, então vamos orar. Vou pedir para vocês fecharem os olhos e vamos buscar a Deus. Senhor, eu te louvo e te engrandeço por esse dia. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem nos abençoado, Pai. O Senhor sabe que às vezes as coisas não correm como nós planejamos, mas ainda assim o Senhor conhece o nosso coração e sabe o quanto nós desejamos fazer desse momento um momento que agrade ao Senhor. Então, eu te peço que direcione a nossa conversa, que essa conversa sirva para tocar o coração dos nossos irmãos, mesmo que não seja no horário que nós planejamos, mas nós sabemos que tem a eficácia que o Senhor planejou. Então, Pai, fala por meio de nós e faz a tua obra nesse momento e agora e sempre, na verdade. O Senhor sabe que nós leremos uma história agora que é muito bonita,
que é muito importante na tua palavra. E eu te peço que fale por meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos lá então. Estamos... É verdade. Estamos então fazendo nossa série de estudos Curados em um Mundo Doente. E a ideia basicamente é a gente pensar um pouquinho nas curas de Jesus ao longo dessa trajetória, desse ministério dele. Então, a Mari, ela tem uma coisa que ela fica no meu pé eternamente. Mas a gente tem que falar de vida de Cristo. Mas a gente tem que falar de vida de Cristo. Mas a gente tem que falar de vida de Cristo. E é verdade, é muito importante. Para quem não sabe, para quem não costuma frequentar a igreja, Cristo é o meio que o motivo da gente estar aqui, tá? Então, assim, só dando um update. Então, a vida dele é muito importante. E dentro da vida a gente percebe que em vários momentos ele tem essa coisa da cura, ele faz curas milagrosas. E aí a gente tem meio que uma distorção, né? Quando a gente olha para a igreja moderna, a gente vê um monte de distorções. E uma das mais importantes é essa, assim. Não, Jesus cura, logo a gente vai curar todo mundo que está doente. Então, se chega alguém de cadeira de roda... É só ter fé. Então, a pessoa está numa cadeira de roda, você tem que virar para ela e falar, levanta, o cara cai de cara no chão, e aí é isso aí, esse é o evangelho, né? Não, mentira, não é. E o quanto isso tem gerado pessoas frustradas com a igreja, né? Em vista que a gente, né, faz toda essa propaganda de que, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai ser curado. E, cara, tudo bem, né? Você pode ser curado, é possível. Se Deus quiser. Exato. Se Deus fizer. Ele é Deus e tudo mais. Mas... Pra quem acompanha nossas lives, vocês perceberam que o Henrico adora essa música, Eu gosto né? mesmo, pior que eu acho uma boa música. A gente pode Pior não, colocar né? Melhor. No louvor da próxima live. Podemos, eu fecho. Então, dentro dessa lógica das curas, existem vários momentos. Então, o paralítico que a gente comentou na nossa primeira live dessa série. Para o quê? A gente... Oi? Para o quê? Não. Para matar-te. A gente tem, então, uma série de outros eventos que são maravilhosos, que a gente vê Jesus se manifestando, quando ele cura o homem da mão atrofiada, que a gente falou na semana passada. E hoje a gente vai falar de mais uma cura que foi sem querer. Então tem dessas, né? Imagina um negocinho, curado. Quando você é meio que Deus, de repente você, né? Ops, curei. Pensei e curei, sabe? Nem senti, mas foi. O que eu acho mais engraçado, e eu acho que vou soltar um spoiler do versículo. Spoiler da Bíblia. Spoiler da Bíblia. Deixa eu contar que já soltaram esse spoiler 2000 anos atrás. É tipo É a spoiler de reação de Titanic, Jesus né? quando ele faz a cura. Senti algo. Menino. Em mim saiu o poder. Eu acho muito legal essa parte. Bom, para quem já pegou essa referência do Goethe, nós vamos falar sobre a cura de uma mulher hoje. Então o texto, na verdade, ele aparece nos três evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Ele aparece em Mateus 9, aparece em Lucas 8, mas a gente vai ler o trecho de Marcos. Porque, né, eu falo mal de Marcos, mas a gente só está lendo o trecho de Marcos, é isso aí. E não é nada pessoal com você, viu, meu irmão? Maravilhoso. Você ligou esse microfone? Ligou, né? Várias aparições. Liguei. Então, gente, o Marcão Sou técnico de áudio, não vou é o ligar o técnico microfone. de áudio e tal. Ele, às vezes, acontece essas coisas. Ele esquece de apertar o botão de on. Botão. Exatamente, meu. Ninguém falou que isso aqui é dos antigos, tinha que ligar o botão. Verdade. Bom, não dá pra acreditar em você. Esse texto, então, está em Lucas 5, a partir do versículo... Em Marcos 5, perdão. Ótimo a nome. partir do versículo 24. Na verdade, a gente lê a partir da segunda parte. Eu vou ler um pouquinho antes até, a partir do versículo 21, só para dar o contexto. Então, Jesus tinha voltado de barco, ele estava dando um rolê de barco aí e tal. E aí, se reúne em volta dele uma grande multidão. Ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, um dos líderes da religião lá, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Então, só para dar um contexto, Jesus estava lá, começa a juntar gente, porque ele já estava começando a fazer um ministério bem reconhecido, tal, fazendo milagres, e aí esse cara, que era um líder da religião, vem pedir para ele curar. E aí Jesus vai. Só que a caminhada de Jesus, ela nunca é uma caminhada muito assim, tipo, eu vou daqui até ali.
Não, eu vou dali, mas eu vou parando, tal. Parece minha mãe na 25 de março, assim. Fora os paparazzi, né? Tudo ali em volta, tirando foto, fã-clube da galera, assim, pedindo autógrafo. Só que não, né? E aí, Jesus, então, ele tá a caminho de fazer essa cura. E aí a gente tem essa nossa história. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Ai, que nervoso. É tipo a 25 no sábado, né, cara? No sol. Imagina Na véspera de Natal. Jesus andando, Nunca fui. aí chegando o pessoal com a massageadora assim, em nome de Jesus. É. Entra aqui, R$5, R$5. Papa bolinha. E aí, beleza. Jesus, então, ia apertado por essa grande multidão e estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. É tipo o sistema de saúde dos Estados Unidos, assim. É isso que eu ia falar, eu dei uma Mais ou risadinha menos. nesse meio. Hipotecou a casa, né, pra bancar o seguro. Então, na verdade, só para dar um pouquinho de contexto do que está acontecendo, essa hemorragia que ela tinha, muito provavelmente era um sangramento uterino. Aí tem uma série de hipóteses do que poderia ser e tal. Mas assim, o texto dá a entender que era um sangramento que ela tinha, que era persistente, que era como se fosse uma menstruação que não para. Para exemplificar de um jeito bem simplista. 12 anos assim. Então, para as meninas, Tá tranquilo. 12 anos menstruando? Não, de boa. E aí pensa assim, né? Se hoje a gente já chega perto e fala, tô menstruada, e todas as pessoas já ficam. Que horror, não dá pra 12 confiar em anos de mulher mau que humor, sangra tanto e imagina. não morre, coisas do Terrível. tipo. Imagina Imagina o TPM. estigma que essa criatura sofria na época. Sim. Né? Imagina o preconceito. Primeiro, mulher, segundo, tá sangrando há 12 anos. Acho que não devia ser E fácil. naquela época não tinha Always, não tinha Não, negócio. É aquilo que o Paulo sempre aba fala. dupla. É o trapo de imundície. É o trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Cruz. Eu fico pensando só na quantidade de lixo que ela produziria se ela usasse absorvente por 12 anos. Assim, ia ser bem. Verdade. Tá vendo? A natureza foi salva porque não existia absorvente na época. Muito bom. Bom, e aí ela sofria com essa hemorragia, uma hemorragia grave que causava com certeza vários sintomas. Então assim, não é, tipo, você tá sangrando 12 anos, tem repercussões importantes. E aí existe uma repercussão mais importante do que tudo, que é quando a gente pensa no contexto do judaico. Então lá em Levítico, quando a gente vai ouvir sobre o sangramento, sobre a mulher que sangra, a mulher que menstrua, a gente ouve o seguinte, a gente lê o seguinte, a não ser que o Cid Moreira esteja narrando, mas a gente lê o seguinte, que quando você tem um sangramento, quando a mulher tem um sangramento, ou quando alguém tem algum sangramento, ele precisa ser excluído do acampamento, ser purificado, e mesmo depois de purificado, precisava de 7 dias até essa pessoa ter o direito de voltar. Ou seja, ela voltava, ficava uma semana e saía. É mais ou menos, né? Todo mês acontecia. Eu queria que os trabalhos atuais É fossem tipo a assim. pandemia hoje, assim, né? É mais ou menos É, isso. então. Estamos no meio de uma pandemia, assim. E aí, o que acontece? Ela, nesse processo, essa mulher, ela tinha algumas regras, né? Então, por exemplo, ela não podia entrar no templo, ou no tabernáculo, ou nos lugares de adoração, porque ela era impura. Além disso, outra coisa, ela não poderia tocar ninguém. Então, uma coisa que era muito cultural da época, era que os homens, eles só encostavam na esposa. Porque, beleza, a minha esposa eu sei se menstruou ou não. Mas nas outras mulheres eu não encostava de jeito nenhum. Então os caras, tipo, desviavam pra não encostar na mulher. Poxa. Porque você não tinha certeza. Então, esse costume, assim. Saudades. Esse costume podia Nossa. ter continuado. É. Saudades que eu ainda não vivi. Então, assim, os homens, eles na verdade não faziam todo o esforço possível pra não encostar, porque, putz, vai que ela tá menstruada. E aí na lei falava, olha, se você encosta numa mulher e depois fica sabendo que ela tava sangrando, você é culpado perante a lei. Então, assim, existia uma rigidez muito grande nisso. E aí, vamos recapitular. Jesus, no meio de uma multidão que estava espremendo ele de todos os lados, e essa mulher entrou no meio. Imagina se alguém sabe que ela tinha essa doença. Imagine se o staff de Jesus sabe, né? Porque ele tava tocando Imagina todo o se o staff de dele, Jesus. Né? E Imagina. às vezes, Armário, às assim, vezes né? o staff de Jesus também não era muito legal, não, com os outros. Sim. Então, assim, Dela. dentro da lógica judaica, se os caras descobrem que aquela mulher estava ali contaminando todo mundo, se espremendo no meio da multidão,
putz, ia rolar um linchamento assim, de leve, né? Eu confesso que se eu fosse a mulher, eu ia fazer isso só por vingança. Ah, vocês não querem tocar em mim, então vai. Não ia dar muito certo, talvez, né? Porque você ia morrer logo depois, mas ok. Ah, mas valeu a pena. Pelo menos. Mas E também aí- como que ia saber? Só ela ia saber. É. É Mas uma se coisa tem um muito- vizinho ali que conhece ela. Mas como assim? Ela comentou com a Ali. esposa. Ficava Aí a vendo- esposa falou com o marido. Eu ia ter que ir pra outra aquele. vila. Aquele vizinho que fica olhando o varal da vizinha, né? Pensa esse varal. É. Então, assim, isso já era uma coisa assim, que essa mulher ela estava se colocando em risco de vida para estar ali. E aí a Bíblia ela coloca uma coisa muito interessante, que ela já tinha procurado, padecido na mão de vários médicos, gastado tudo que tinha sem melhorar de saúde. E é louco pensar isso, né? Porque ela realmente colocou a esperança nisso. Tipo, ela tentou buscar uma salvação desse sofrimento dela em todos os lugares possíveis. E não rolou, né? Não, absolutamente não. E eu fico muito pensando o quanto isso aplica para nós hoje, né? O tanto que quando a gente tem um problema, a gente busca soluções e busca saídas por todos os lugares, mas nada funciona. E isso não só em buscar soluções, mas buscar qualquer coisa, né? A gente busca alegria em tudo menos em Cristo. A gente nunca vai no mais fácil. A Não. gente sempre vai no mais difícil. O famoso no amor, né? Sempre vai na dor ou no amor, né? No amor tá Exatamente. bem. Tem que quebrar exatamente. a cara. A gente sempre- É interessante que Marcos ele é bem honestão, né? Porque você vai em Lucas era médico. Então Lucas dá uma passagem de pano, assim. Ela foi nos médicos e não deu muito certo, já gastou tudo. Já tinha Marcos- aquela regra de que o médico não pode falar mal do outro. É, mais ou menos isso. Corporativismo, assim. Né? Marcos não, Marcos ele vira e fala, ela tava mal, ela foi piorando, inclusive. Os médicos não fizeram nada mesmo. Valeu de Inclusive- nada. Mas eu fico imaginando os médicos da época. O que eles podiam fazer? Vai ali Imagino que não tinha muito o que contra fazer. o sol pra eu ver alguma coisa. Não, mas você funcionou. tinha toda a questão da medicina ali à sua disposição, né? Então, a questão das plantas medicinais e de todas essas coisas. Talvez. Sei lá. E eu- alguns médicos igual hoje, né? Que olham em você assim, Virose. abre a boca. Um pouco mais, menos, menos. Pode ir embora. Menos. Daí, não, acho que você tá com um problema de torcicolo. Cara, você abriu a boca, velho, ele virou torcicolo. Mas É porque a gente tem um poder. olhar muito É, apurado, isso aí. assim, né? É, É que médico tem uma técnica. Se o paciente entra na sala e fala assim, tudo bem, o cara responder tudo bem, ele já fala, próximo. Não, a gente não faz isso. Então, assim, eu penso muito nisso que o Guetta trouxe, sabe? De como a gente coloca a esperança em lugares que não vão satisfazer. E não é nenhuma coisa que a gente faz por mal, né? Tipo, eu fico pensando... Pessoas... Você pensa nesses povos não alcançados, né? Nas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, ou nas pessoas que ouviram, mas ouviram de uma forma superficial, que não tem clareza do quanto isso pode transformar a vida delas. É uma coisa assim, elas estão buscando alegria no dinheiro, nas amizades, em outras religiões, mas na verdade tudo isso acaba sendo vazio, nada disso satisfaz, né? Então tem aquela coisa, aquela metáfora do buraco no seu coração que só Deus pode preencher, e às vezes é uma coisa que a gente nem percebe, né? Tipo, eu nem percebo que eu tô sentindo falta de alguma coisa, até que eu conheço aquela coisa e eu vejo que aquilo transforma completamente quem eu sou. mas eu acho que como a Maia estava falando, eu acho que a verdadeira busca, mesmo como no caso dela, foi na dor. Ela não tinha mais. Quando você está no fundo do poço mesmo. As pessoas falam, ou você vai vir para Cristo, ou no amor ou na dor. E no caso dela foi o último recurso. Ela ouviu falar e a fé dela salvou. Foi o que ele fala para ela, a tua fé te salvou. Porque ela tinha né, tido usado todos os seus recursos. Sim. Ela já estava no último recurso que ela podia imaginar. E ela acreditou tanto naquilo, falou, só se eu encostar eu sei. Entendeu? Então acho Já que tô foi a spoiler dor, de todo o texto, é né? impressionante. Foi a dor mesmo que trouxe, eu acho. Foi. Que, Mas uma coisa que eu fico pensando muito, até nesse paralelo que a gente está traçando, é que a busca dela era extremamente legítima, né? Não era uma busca tipo, estou buscando... Não, era uma busca verdadeira e uma busca legítima, né? Então, o quanto que a gente pode olhar para os nossos amigos, olhar para as pessoas que estão buscando, como de fato pessoas que estão buscando, estão à procura e estão legitimamente buscando de modo real e verdadeiro, concreto, né? Sim. Mas é muito louco como Deus às vezes faz as coisas, né? Porque, acho que no começo da série a gente viu de Namã e Namã tava, tipo, cagando mole. Assim. Molaço, assim.
Ele queria ser Aliviando curado. o Deus ventre mostrou o poder mole. dele através de um cara que não tava nem aí. Sim. As pessoas não acreditam nos milagres até pegar um avião que esteja caindo, né, meu? Ele começa a acreditar no milagre, na hora ele fala, Deus pode segurar essas asas, né? Eu acredito piamente. Mas sempre o assim. cara segura na mão de Deus. Eu só tenho uma observação pra fazer, pra deixar gravado, né? Gente, a gente tá em tempos de pessoas anti-vacinas e contra a ciência. Ninguém tá falando que se você estiver doente não é pra você ir no médico. Por favor, Que né? não Pelo amor funciona. de Deus. Eu Não- preciso não receber é meu isso. salário. Inclusive, E não é só por isso. tomem. Vacina, tomem, por favor. Não é isso. A gente não tá sendo anticientífico aqui. É só realmente... Inclusive não parece no vídeo, mas a gente tá a 1 metro de distância aqui a câmera deixa um pouco É mais verdade, é o próximo. zoom. É o Zoom. Mas enfim. Mas isso é uma realidade. A gente. A busca dela, como a Mari falou, era uma busca legítima. Ela tentou todos os caminhos que poderia encontrar uma solução. E em momentos isso funciona, em momentos isso não funciona. E Jesus é uma solução também. E Jesus é uma solução, é a solução, porque a capacidade que um médico tem de resolver um problema de saúde não vem dele mesmo. Vem da graça comum, vem da graça de Deus que permite que o homem tenha esse tipo de conhecimento. Então, é por isso que a gente pode depositar nossa confiança nisso também, porque isso faz parte do processo de Deus com o homem. E aí, o texto continua, então. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, se gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. E tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Então, você vê que assim, não era nem uma pessoa que tinha ouvido a mensagem, nada disso. Ela ouviu a fama, ela ouviu, vem um cara aí que faz milagre. E isso foi suficiente para que o coração dela já buscasse uma solução. E eu acho que é muito isso, assim, quando você está no fundo do poço, muitas vezes é o momento em que Jesus te encontra, né? Quando eu olho para minha trajetória, eu olho que foi no momento em que eu estava pior, em que eu estava mais perdido, que foi o momento em que Jesus foi lá e falou, tem um caminho, tem esperança. E eu acho interessante que ela ouviu falar do ministério dele, da trajetória de Jesus, e já logo acreditou e depositou tudo ali. Quantas vezes eu venho domingo após domingo, senta aqui e eu não acredito? Sim. Isso aí eu acho que você precisa, eu sempre peço, assim, principalmente quando eu oro, que Deus sempre restaure a minha fé, que ela ative a minha fé de alguma forma, que eu volte a acreditar todos os dias, que aquele primeiro amor. Sim. E essa ativação da nossa fé tem que ser constante, diária. Fácil? Não é fácil, mas a gente precisa buscar esse botãozinho, sabe, essa chave que vire e que ative a nossa fé todos os dias. Como? Às vezes a gente se preocupa com uma doença, mesmo como o caso dela, realmente uma doença, né, de corpo, de que você queimadura, ou uma doença mesmo que exista, pré-existente, mas a gente tem que se preocupar com a doença da alma. Exatamente. Com as nossas doenças que deixam que essa fé não se ative todos os dias. Né? O nosso pecado, o nosso íntimo, a gente se conhece. Sim. Por isso que a gente tem que ser específico. Né? Para a gente poder ativar a nossa fé, nós temos que ser específico com Deus todos os dias. É verdade. Né? Eu gosto muito de uma questão que ela chega por trás de Jesus e ela toca em Jesus, né? E eu fico muito tentando relacionar do quanto às vezes esse toque, que é essa coisa suave, também Cristo tá, sabe? Às vezes a gente fica esperando que seja uma mega experiência, um mega encontro e uma mega conversão. Coquetel, você monta uma expedição e ele tá... Não, mano, eu acho que os caras confundem. E ele tá esperando só uma passadinha de mão no cabelo. Os caras confundem encontro com Cristo com brisa de droga. E isso me remete até àquele versículo, não sei se é de Isaías, não lembro, mas que fala, né, que veio terremoto, mas mas tá na Deus Bíblia, não estava, né? tá na Bíblia, em algum lugar. Segunda no Reis. Testamento. Segunda Reis, tá ali, viu, gente? Tá entre Gênesis e Apocalipse. Entre Gênesis e Apocalipse. Por aí. Mas enfim, e o versículo que fala, né, que veio o terremoto, Deus não estava no terremoto, veio o vento forte, Deus não estava no vento forte, mas Deus estava na calmaria, né? Então, fico muito pensando nisso, tipo, do quanto Acho que essa é uma das imagens mais bonitas da Bíblia de Deus, né? É muito bonito mesmo, porque é isso, não precisa ser um negócio extravagante, cara, pode ser um toque, tá tudo bem. Não precisa descer fogo do céu e incendiar e não sei o que lá, e fazer, e fumaça e não sei o que lá, não. Às vezes ele tá no... Muitas vezes, né, e eu acho que na maioria das vezes, ele tá na conversa com uma criança. Tipo, quando você senta pra conversar com as meninas.
na conversa com um morador de rua. Que é simples, que não tem 1000 teorias na cabeça, mas vai te dizer, olha, é isso, eu É acredito a nisso aí. simplicidade Eu que vai preciso fazer disso. o entendimento, né? Que vai É. gerar o entendimento. É. Isso que a gente fala, eu, né? Principalmente com as minhas filhas pequenas, é isso. A gente ensina desde de criança que tem que ser sincero na simplicidade. Sim. Não precisa... Às vezes a Anabel vem falar alguma coisa, ou até a Francesca. A Anabel é mais atriz, né? Ela vem contar uma coisa, ela vem assim também de Gênesis. Ela começa, pai, eu preciso contar um negócio. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Ela começa a contar do princípio. No princípio. Eu falei, não, filha, calma, vai direto. Então ela tem que fazer todo. Então acho que isso tem que, né? A gente tem que ser mais específico. Não precisa tanto, né? Mas eu acho, uma das coisas que eu acho mais bonitas é isso, assim, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás no meio da multidão, tocou a capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E isso me faz lembrar muito da fé da criança, né? Aquela criança que assim, Se eu colocar meu dente debaixo do travesseiro, vai vir uma fada, deixar dinheiro pra mim. não, mas aquela coisa assim, tipo, meu pai ficou, a criança sabe que o pai ficou doente e ela vai lá no quartinho dela e papai do céu, olha, cura o meu pai. E não é essa coisa que a gente quer, olha, cura no púlpito pra todo mundo ver, na frente daquela pessoa. Não, é só ajuda. É um filho buscando a ajuda de um pai, né? E muitas vezes a gente não assume esse papel do... Putz, se eu chegar perto de Jesus, talvez esse meu pecado, esse meu problema, essa minha luta, talvez isso melhore. Às vezes não vai resolver, mas talvez ele me encontre caminhos para passar por isso. E eu acho que isso é muito bonito. Eu acho que até tira um peso, assim, da prática da nossa fé, né? Da prática da nossa vida cristã, que não é aquela coisa que necessariamente precisa estar super carregada de teologia e de conhecimento e de uma super performance. Não, ela pode ser só singela mesmo e tá tudo bem. É a ativação da fé verdadeira, né? Da confiança total. Da crença, de saber que Ele é Deus, né? É ingenuidade, né? Eu estava falando ontem a gente teve aqui aqui e eu falei eu escutei uma mensagem que a Tícia me manda toda manhã, ela me manda mensagem, mas relacionada à paz. Todo mundo fala, paz de Cristo para você. Mas se a gente entender que viver essa paz de verdade, ter essa paz, como ela foi lá em paz, tendo a certeza da ativação da fé dela, ela estava em paz com ela. Se eu encostar... Então, se a gente viver essa paz realmente todos os dias, ter a certeza de que tudo Ele fará, como Ele fará realmente, Sim. mas é difícil, né? A gente ativar essa fé e essa paz. Quente ansioso, né? Quase nada. O Gabriel, por exemplo, não é nada ansioso. Não, né? Né? O pessoal tá falando isso porque eu tava quase infartando, porque o vídeo não tava entrando, gente. Mas é mentira, tá? É só com algumas coisas. Ele escreve foi. Tão ansioso que ele é. Já viram o Gabriel assistindo basquete? Pois é. Eu não sou ansioso. Ainda mais porque eu torcendo pro time que eu torço, meu filho. Não tem como ser ansioso, porque é só derrota. E aí, então, se eu tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Pensa assim, eu fico pensando o que é esse sentir no corpo, né? E, putz, é uma mulher que tá menstruando o tempo todo, de repente ela parou de sangrar. A gente consegue descrever isso. É quando você espirra e de repente você não sente mais nada espirrando e tá tudo bem. É essa calmaria. Não entendi. Não Você é? entendeu? Eu, graças a Deus, não. Gente, Ou quando referência espirro não feminina aqui. sai objetos estranhos. No Referência máximo a minha feminina. hemorroida. Também não tem esse Enfim. problema. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou minha roupa? Na multidão que tava todo mundo encostando nele, né? Que é o que os discípulos respondem. Os discípulos viram e falam: o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Tipo, Jesus, você tá doido, velho? Tipo, todo mundo. o staff dele, Tipo, né? todos nós te tocamos, meu irmão. Não tem isso aí. Jesus chegou à conclusão que o staff dele não sabia muito fazer aquele cordão de isolamento. Assim. É mais ou menos isso, assim. E eu acho que isso também é interessante, né? Desculpa, gente, cutuquei o microfone. Isso também é interessante. Porque Jesus, ele percebe o simples. Jesus, ele percebe o pequeno. Jesus, ele não tem olhos... É aquela coisa, né? Jesus, ele não olhava na multidão procurando o rico, o nobre, o poderoso. Ele percebe quando uma mulher em sofrimento toca a capa dele. E eu acho que isso é muito bonito, porque mostra que Jesus não está acima da minha dor. Jesus não está acima do meu sofrimento. Não, ele olha para isso.
ele se importa. Não é aquela conversa, né, que o pessoal adora, assim, não, Jesus tem mais o que fazer, ele não vai se preocupar com o teu problema. Ele não tá nem aí se você brigou com teu pai. Não, peraí, ele se importa. Ele quer participar, ele quer estar lá. Que não temos um sumo sacerdote. E nessas desculpas que a gente começa a querer resolver tudo sozinho, né? Porque a gente fala, Sim. não, deixa que eu resolvo. Mandar e-mail pra Deus? já Não. tem Caixa Jesus de entrada preocupado, Jesus tem guerra pra lotada. parar, deixa eu resolver aqui. Aí a gente tenta resolver e acaba fazendo. Quando a gente ora e fala que ele é o Deus dos detalhes, né, o Jesus dos detalhes, ele realmente é dos detalhes, né? Ele sabe de todos os detalhes, então... E eu fico pensando na aplicação disso pra minha vida, assim, sabe? Se Deus, de fato, na minha vida é um Deus dos detalhes. E às vezes eu tenho a impressão que eu falho muito nisso, eu peco muito nisso. Sim. De tipo, reconhecer Deus nas pequenas coisas, reconhecer Deus no, sei lá, na chave que eu achei na minha bolsa. Tipo, em tudo, né? A gente tem essa dificuldade de reconhecer Deus nos detalhes, de fato. É aquela coisa que, gente, pra quem não é da nossa igreja ou não frequenta há muito tempo, mas a gente tem um amigo, o Robertão, e o Robertão era profissional em perceber os detalhes, né? Tipo, não, mas eu tava, sei lá, eu perdi a chave de casa e eu orei pra Deus e Deus me mostrou a minha chave de casa. E assim, putz, isso é bonito, sabe? Nem sempre Deus vai me fazer achar a chave de casa e tal, mas você confiar em Deus para as menores coisas também é importante. Confiar do cuidado dele também. É. Né? Então, quando Jesus ele faz essa pergunta, os discípulos eles dão essa resposta meio que atravessada, né? Porque eles também, às vezes os discípulos eles não entendem muito Jesus, né? Tá na mesma vibe, né? Mas assim, eu até entendo os discípulos, por exemplo, quando eu vou andar na 25 de março, tem um monte de gente me empurrando ali, eu também não tenho muita paciência, não. Cara, as Sim. pessoas que ficam passeando na 25 de março, assim, como se elas estivessem no shopping. Não, eu tô lá com objetivo, sai da minha frente. Eu quero sair o mais rápido Mas possível tem as daqui. pessoas como você também, só que elas são meio piores, assim, porque elas empurram, de fato. É. Pra mim, o pior do que da 25 de março é o dia de chuva, as pessoas andando embaixo da marquise com guarda sombrio e guarda-chuva. Nossa. Dando Você aquelas... tem que entender também, gente, que o Marcão ele é de E você, Curitiba. Entendeu? Dando, batendo com aqueles... Assim, lá em aqueles- Curitiba, não- calçada, cheia... E o guarda-chuva que fura teu olho? Hã? O guarda-chuva que fura teu olho? Exatamente. Dá aquela Então, rodadinha isso, assim. embaixo da marquise, isso aqui tá escondendo aí. Pra que mim, você pra mim, Você o pior- esqueceu, né, o guarda-chuva e o cara tá embaixo andando Pra ali. mim, o pior é quando tá chovendo e tem uma pessoa na frente Entendeu? com um guarda-chuva e eu estou atrás sem guarda-chuva e eu tô mirando pra preciso chegar naquele ponto pra me proteger. E a pessoa tá desfilando com o guarda-chuva dela na minha quase frente. Eu só entrar embaixo do guarda-chuva dela e Gente, falar... pessoas "Me salve". desfilando irritam em qualquer momento, né? Tipo aquela, sei lá, fila da firma que vai almoçar A gente e é toma muito- paulista A gente é inteira. muito paulista, né? Uma Faria Lima, se muito você paulista. estiver... Não, mas Faria agora mais mudou, mesmo. né? Agora... Os discípulos, então, eles ali, revoltados, meio que eles não manjam Jesus, né? Porque Jesus, quando Jesus fala essas coisas, Jesus geralmente ele não fala uma coisa simples de graça, assim. Tipo, eles pensam que Jesus é meio mongol às vezes, né? Tipo, Jesus virou e perguntou, quem me tocou? Nossa, que burro, Jesus. Todo mundo te tocou, para de ser trouxa. Então, eles viram e falaram assim, Ei! será uma parábola? Resposta de Gabriel, né? Tipo... Será se é? meio de graça, uma né? Parábola? Cara, eu fico imaginando que realmente Jesus era muito 100% Deus, 100% homem, assim, mas era muito 100% Deus, porque ele já ia virar e falar assim, gente, pelo amor de Deus, né? Se eu Pelo tô amor de fazendo Deus. uma Pelo amor de mim pergunta- mesmo. Pelo amor de mim mesmo. Pelo amor do meu pai, se eu tô fazendo uma pergunta porque eu tenho alguma coisa pra ensinar, sabe? Por favor. E aí, beleza. Ele, porém, Jesus, né, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E aí, eu vou fazer um destaque aqui. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Pensa, essa mulher da religião judaica é uma mulher que sabia do problema que ela tinha, sabia da questão da contaminação, e ela deliberadamente tocou um homem que estava trazendo uma mensagem de que ele era Deus. Mas sabe, só abrindo um aspas, falando da... Rapidinho, antes que perca o raciocínio. Como falou, com aquela multidão, todo mundo tocando, eu penso assim, né, para não perder só o gancho, eu vejo que Deus, ele sabe realmente quem precisa, quem toca, quem chama, realmente, e quem não precisa. Sim. Eu acho que também tem isso a ver, para não que perca. E ele enxerga Ele cada sabe um na quem multidão, fala né? realmente que necessita e quem realmente é a historinha, né? Que é da hipocrisia, que é o que está matando Sim. a gente. Mas ele realmente conhece
vai com ele com fé. Então, no meio de toda aquela multidão, vamos para pensar agora, só aquela mulher realmente E ele enxerga estava com a muito- fé ativada de tal forma que ele, no meio de toda aquela multidão, imagina, dispensar isso. É. Você não Porque sabe. todo mundo ali tinha alguma coisa pra pedir, né? Mas só ela, quando toca, realmente sai poder. Mas é engraçado, pô, até onde vai a visão de Deus, né? Porque Deus ali enxerga o coração de cada um. Sim. A intenção, o coração. Não, é maravilhoso. E aí, só que essa mulher não sabia disso, né? Ela tinha ouvido falar da fama de Jesus. E quando ela foi lá, ela foi tentar. E aí, eu acho que muito do que ela fez foi pensando assim, olha, eu vou tocar só na barrinha da capa, Ninguém vai notar. porque ninguém vai notar. Porque ele não vai saber que eu contaminei ele quando eu tiver tentado. Porque o que ela pensava era isso. Olha, eu sou suja, eu sou impura. Qualquer pessoa que encostar em mim se contamina. Então eu estou encostando nesse Deus. Nesse cara que está dizendo que é Deus. E aí quando Jesus começa a procurar, o mundo dela cai, né? Ela pensa, pronto, eu fui curada, mas ele vai me matar aqui. Porque eu contaminei Deus. Pensa que louco. Não, ela ganhou 2 estrelinhas, né? Primeiro a fé e segundo a honestidade, né? É. Exato, era isso que eu ia falar. 2 agora. estrelinhas ela ganhou. Primeiro com a fé e depois com a honestidade. Mesmo a bicha da amedrontada, tremendo dos Se pés. fosse um homem, ia falar assim, não, eu vi, passou correndo ali. Foi, né? Foi pro outro lado, Jesus. Foi pro lado. Brincadeira, gente, não faria isso, não. ela Nós que estamos chega, aqui, ela dá, não, jamais. Ela dá a cara a tapa mesmo. Tudo aqui, né? E eu acho que assim, não só dá a cara a tapa, mas eu acho que o que é mais impactante é isso, assim, ela olha pra ele, depois do que aconteceu, ela sabe que ele é poderoso. Não é que nem aquela multidão que tava ali e estava só vendo, ó, que cara cabeludo bonito, andando por aí e tal. Parece tanto Mel Gibson. Não parece. Não era só, não é uma coisa simples assim pra ela, né? Pra ela era o cara que tinha salvado a vida dela, que tinha tirado uma doença que 12 anos e todos os médicos do país não tinham resolvido. Então assim, não era pouca coisa. Mas acho que antes dele falar com ela, ele não tinha curado ainda, né? A partir do momento que ele toca, já... Não, ela toca, ela é toca, curada, Uhum. e aí depois Jesus Sim. pergunta quem tocou, porque eu senti que Senti saiu o tudo, poder. né? E aí, ela é isso, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido. Ela se prostra diante de Jesus e conta toda a verdade. Eu acho que esse é o sentimento que eu também tenho que ter quando eu chego perto de Deus. Amedrontado e trêmulo, eu me prostro e conto toda a verdade do como meu coração é impuro, do como eu contamino tudo que eu toco, e ainda assim dele saiu o poder para curar meu coração um dia. Ainda assim dele saiu o poder naquela cruz. E é isso que é verdadeira comunhão, né? É a gente ter, não a habilidade, a capacidade, mas a gente ter o privilégio de conseguir falar das coisas mais vergonhosas e mais tristes e coisas que doem para aquele que a gente foi por aquele que a gente foi tocado e curado, né? Sim. E o fato também que eu já fiz isso e também já ouvi isso, de falar, meu, não vou orar e não vou buscar Deus porque eu tô fazendo tanta coisa errada que não vai nem olhar pra minha cara, não vai nem se importar comigo. E a mulher, ela estava numa situação em que ela era completamente excluída da sociedade, se sentia imunda, porque as pessoas tratavam como Sim. disse. Mesmo assim, ela foi e buscou. O Fly, ele adorava essa frase, né, de Deus nunca se cansa dos nossos recomeços. E é muito isso, assim, Chico chama pelo cada estrela pelo nome. essa também. Mas é muito verdade, assim, não existe nada tão ruim que eu possa fazer que Deus vai fechar os ouvidos para mim. A Flor de Lis pode sentar hoje no lugar que ela tiver e orar a Deus e vai existir o perdão se ela buscar verdadeiramente. Uhum. E as piores pessoas desse mundo podem buscar a Deus e vão encontrar perdão. Mesmo que pra gente seja incompreensível, né? Tipo, putz, é aquela coisa assim, mas e se Hitler, logo quando tava morrendo, pediu perdão? Pra mim é inadmissível, assim, não, ele não. Ele foi lá pro inferno, é ruim demais, não dá. Mas na verdade o perdão de Deus é o perdão de toda a maldade. A minha, a sua e de todo o potencial de mal que do mesmo jeito que os piores monstros e fascínoras e loucos desse mundo, eu também tenho o potencial de causar. Mas, Gaio, os escolhidos. Oi? Não.
Nada não. Tá. E aí, ela conta toda a verdade, e aí Jesus lhe disse. E aí Jesus fala 4 coisas importantes. Primeiro, ele chama ela de filha. Uhum. E eu acho que isso é muito importante. Sim. Então, quando a gente é honesto, quando a gente fala a verdade, quando a gente vivencia realmente essa nossa fé, a gente é filho. A gente é adotado como filho de Deus. Que coisa louca. Pensar que eu, podre, ruim, horrível, não merecia de maneira alguma, e ainda assim esse Deus, que chama cada estrela pelo nome, me adota como filho. Que privilégio, né? Demais. Demais. E essa mulher encontra isso. Encontra a adoção, encontra a filiação em Cristo. E aí ele fala, filha, a sua fé salvou você. Que é outra coisa louca, porque na verdade a fé não vem de mim. A fé é algo que Deus me dá, a fé é dom de Deus. Mas ainda assim, a fé dela lhe salvou. Então, o que ela fez, essa confiança, essa tentativa desesperada de, olha, eu não tenho mais esperança, a minha única esperança é isso aqui. É isso que a salva. O que é legal é de tudo vem dele para ele, né? Sim. Então a fé veio dele e voltou para ele, que agora a gente glorifica o nome dele por conta disso. Sim. Legal. E aí, é impressionante como esse salvou, ela podia viver com aquele sangramento o resto da vida. Então não foi do sangramento que a fé dela salvou. E aí é aquela coisa que a gente tem repetido em cada cura que a gente vê, porque não é a cura física que salva. O que salva é o que é feito no meu coração. Sim. Se aquela mulher simplesmente levantasse ali sem sangramento e voltasse a viver a vida dela, ela continuaria sendo uma pessoa perdida. Mas é a fé dela, é a confiança que ela bota nesse homem que salva ela. Filha, a sua fé te salvou. Vá em paz. Uma mulher que nunca teve paz, 12 anos. Se vocês pensarem assim, essa mulher provavelmente tinha essa doença desde que começou a menstruar. Então ela viveu ali dos 12 anos de doença, mais ou menos até os 25. Eles viviam até mais ou menos uns 40 no máximo ali na época. Ou seja, metade da vida dela, ela não teve paz. E finalmente Jesus oferece isso para ela, paz que excede todo entendimento, né? Filha, sua fé te salvou, vá em paz e fique livre desse mal. Da mesma forma como Jesus livra ela do sangramento, foi quando ele foi para aquela cruz. Foi quando ele veio, viveu essa vida, curou, viveu como qualquer homem aqui nesse mundo. E aí ele vai para aquela cruz. E quando ele morre, ele diz para nós, filho, a sua fé te salva, vá em paz e fique livre desse mal. Esse vá em paz é demais, né? Isso é demais, cara. Eu penso assim, e esse vai em paz, para mim é o que eu entendo como vai em paz, viver em paz. Viver em paz é vivendo um casamento em paz, onde você tem realmente um casamento restaurado por Deus, ou né, que você sai para trabalhar, você pode sair para viajar, mas a sua volta é em paz, sabendo que você não fez nada de errado, que você saiu só do trabalho, você sabendo que a sua esposa ficou aqui. Então é essa vinda em paz, chegada em paz, ou que você, ou tanto no seu trabalho, você indo para o seu trabalho, você sabe que você é um excelente profissional, você não tem o medo da perda do seu trabalho, Sim. Você não tem o medo da perda da sua esposa, você não tem o medo da perda do amor do seu filho, porque né, essa paz que transcende todas as coisas, porque realmente você vive essa paz, você vive realmente esse caráter em Cristo, sabe, esse amor em Cristo, sabe, essa verdadeira comunhão. De que Deus cuida de todas as coisas, e que você realmente vive essa paz, você vive, né, aquilo que realmente é o certo, né? E acima de tudo, tem uma citação que eu gosto muito, que eu ouvi do Nicodemos, que ele fala que Deus ele não promete uma caminhada tranquila. Essa nunca é a proposta da Bíblia. Não é uma caminhada tranquila, é uma chegada segura. Quando ele diz vá em paz, talvez a nossa vida aqui na Terra nem sempre tenha paz, mas para onde a gente vai encontrar paz. Quando a gente pensa na eternidade, quando a gente pensa no que Cristo ganha quando ele ressurge dos mortos, a gente entende que a gente tem algum lugar para chegar e que isso vai ser a nossa paz. Eu olhei agora muito para esse texto, né, pensando até em algumas questões que surgiram essa semana, né, de quem tem acesso a Deus e
putz, o quanto essa mulher teve acesso pela fé, independente do quão impura ela estava, independente do quão oprimida ou quão rejeitada ela estava pela sociedade, ela teve acesso a Cristo a ponto de ser chamada de filha, a ponto de ter sido salva, a ponto de poder ter o privilégio de ter uma vida em paz e a ponto, enfim, de estar bem, né? Gente, essa é a mensagem que a gente queria deixar hoje. A gente conversou de bastante coisa e todas muito importantes, mas eu acho que tem algumas coisas que eu gostaria que ficassem no coração de vocês. Que a gente pode colocar a esperança em vários lugares, mas só existe um lugar que vai satisfazer todos os anseios do nosso coração. E esse lugar é o lugar onde a gente chega e que ele responde pra gente: filho, a sua fé te salva. Vá em paz e fique livre do seu mal. E é um lugar que a gente chega e é reconhecido individualmente, né? Enquanto pessoa. Que você seja a luz em meio a toda essa escuridão, né, que estamos vivendo. Amém. Né? E Jairo? E o chefe da sinagoga, chamado Jairo, que pediu ajuda porque a filhinha estava morrendo? Fica para semana que vem, a gente conversa. Só para dar um gancho aí. Né? Se quiser ao vivo. Galera, muito obrigado por vocês terem acompanhado. Novamente, mil desculpas por nós não termos conseguido transmitir ao vivo. Mas semana que vem, se Deus quiser, vai estar tudo normalizado. Queria só que o Marcão fizesse uma oração para encerrar. E aí, semana que vem, tamo junto aí de novo. É nóis. Então vamos lá. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento precioso, Pai. Quão é importante, Pai, estarmos diante da Tua presença aqui, Pai, falando da Tua palavra, Senhor, tendo um entendimento, Pai, que o Senhor possa colocar em nossos corações todo o entendimento, Pai. Toda essa palavra que foi dita, Pai, que ela não se jogue ao vento, Senhor, que ela realmente venha brotar em nossos corações, que nós possamos levar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que de alguma forma o Senhor venha ativar a fé de cada um, Pai. Que a verdadeira chama, Pai, venha se acender dentro de nós, Pai. Que realmente aquele primeiro amor, Senhor, que toda a confiança, Senhor, que o Senhor tem em nós, que nós possamos ter também no Senhor, Pai. Obrigado por esse tempo, Pai, que nós estivemos aqui. Obrigado pela vida do Gabriel, Senhor, que tem sido um canal de bênçãos, Pai, para esses jovens, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor continue usando ele, Pai, para falar, Senhor, da maneira que o Senhor possa usar ele, Pai, que tem sido bênção. Pai, agora nos leva em segurança, né, para os nossos lares. Eu quero te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito e por muito o Senhor fará, eu tenho certeza. Por isso nós sempre te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Galera, continuem acompanhando nossos eventos, continuem acompanhando as lives. A gente tem PG de 15 em 15 dias. Acompanhem o nosso Medium também, que é o blog, não é o cara que invoca espírito. Acompanhem lá, tá bem legal, tem vários textos bacanas. E sigam o nosso Insta, SomeBGV. Tamo junto, até semana que vem. Beijo, Tchau, galera. galera.